igreja fraterna, uma igreja solidária, é também uma igreja que escuta para caminhar juntos. É o tema que o Papa Leão elege de uma maneira muito especial, o tema da sinodalidade. O Papa Leão tem pedido a sinodalidade não como um projeto, mas como um jeito de ser igreja. O nosso jeito de ser igreja deve ser sempre sinodal, com escuta do Espírito, transparência e presença nas fronteiras. E na sua primeira encíclica, a Magnificat Humanitas, o Papa Leão XIV aplica essa mesma escuta ao mundo da inteligência artificial. E para entender o que o Papa pede que escutemos, nós vamos conversar de maneira online com o teólogo Francisco Aquino Júnior. O padre Francisco, ele é padre da Diocese de Limoeiro do Norte. É isso mesmo, Padre Francisco? Bom dia. Bom dia, sim, sou padre da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, professor de Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza e na Universidade Católica de Pernambuco. Uma alegria estar com vocês hoje no programa. Seja muito bem-vindo, Padre Francisco. E a gente que não é muito bom de geografia, Padre Francisco, fica um pouco em dúvida onde é que é Limoeiro do Norte. É perto de Fortaleza? Que região do Ceará que é a sua diocese? Olha, nós estamos aqui a 200 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos entre a região central, mas também uma parte de litoral, 200 quilômetros da capital. Que beleza. Padre Francisco, esse tema da sinodalidade é um tema que ressoa muito positivamente nos nossos ouvidos, porque é um tema já muito trabalhado e proposto pelo Papa Francisco, né? Em certo sentido, a gente poderia dizer que o Papa Leão continua na tradição da Igreja, no magistério da Igreja, esse tema tão especial que foi bastante impulsionado pelo Papa Francisco, não é mesmo? Sim, e na verdade o Papa Francisco que fez foi retomar o processo de renovação da Igreja iniciado com o Concílio Vaticano II. E para quem nos escuta, o Concílio Vaticano II foi uma reunião de bispos do mundo inteiro, convocado pelo Papa João XXIII, que aconteceu durante 4 anos, entre 1962 e 65, e tinha uma preocupação muito grande. Como é que a Igreja, no mundo de hoje, pode ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo? Como é que a Igreja pode fecundar o mundo com a força do Evangelho? Então, para abrir a Igreja ao mundo, para o diálogo com o mundo, para que a Igreja pudesse exercer melhor a sua missão, então aconteceu essa reunião que durante 4 anos, bispos do mundo inteiro pensaram sobre os desafios do mundo atual, sobre a forma como a Igreja pode corresponder melhor à sua missão e, com isso, ajudar, inclusive, a compreender melhor a Igreja, que é a comunidade de irmãos que deve fecundar o mundo com a força do Evangelho para construir fraternidade entre as pessoas e assim tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, o que o Papa Francisco fez, na verdade, foi retomar esse grande desafio de uma igreja cada vez mais fiel ao Evangelho, de uma igreja inserida no mundo, comprometida com a transformação da sociedade para que o reino de Deus pudesse acontecer. E o Papa Leão continua com essa mesma tradição, insistindo de que a igreja é o povo de Deus e por isso o tema da sinodalidade que diz respeito à comunhão, a participação e a corresponsabilidade de todos os cristãos, de todos os batizados. Todos os batizados são igreja, nós somos o povo de Deus, por isso esse caminhar juntos em comunhão, participação e corresponsabilidade, mas um caminhar junto na missão, que é a missão de tornar o reino de Deus presente no mundo, fecundar o mundo com a força do Evangelho, construir fraternidade, construir paz, lutar pela justiça, pelos direitos humanos. E esses 2 aspectos o Papa Leão, Padre Everton, tem retomado com muita força. Uma igreja de comunidade, de comunhão, de participação e uma igreja comprometida com a transformação da sociedade, com a justiça social, com os direitos humanos, com o cuidado da casa comum. Padre Francisco, essas palavras, sínodo, sinodalidade, são palavras pouco usuais no nosso vocabulário. Muitas pessoas até estranham um pouco, mas o senhor explicou bastante bem, não é? A sinodalidade como
caminhar juntos, como participação, como corresponsabilidade na igreja. E esse tema do Vaticano II, sobretudo esse tema do sacerdócio comum dos fiéis, coloca em evidência o protagonismo dos leigos, né? A sinodalidade tem a ver com os leigos também na igreja. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre o papel dos leigos nesse tema da sinodalidade, nesse tema do caminhar juntos na igreja. Veja, primeiro essas duas palavrinhas, eu acho que é importante ter claro. Sínodo é uma assembleia eclesial, que pode ser só de bispos, mas pode ser do conjunto da igreja. Um sínodo é uma assembleia eclesial para tratar de algum tema, de algum problema, de algum desafio da igreja. E sinodalidade diz respeito a um jeito de agir. E esse jeito de agir é o discernimento comunitário, é a decisão comunitária. A grande referência disso é aquilo que a gente chama do Sínodo de Jerusalém, quando no começo do cristianismo havia muitas tensões e muitos conflitos, a igreja se reuniu em Jerusalém e, rezando, e refletindo, e discernindo, reconheceu e assumiu a riqueza e a diversidade das expressões da igreja no mundo grego, entre os judeus. Então, esse processo de refletir juntos, de rezar juntos e de decidir juntos é que determina o jeito de ser da igreja, que é o de comunhão, participação e missão. E isso envolve a todas as pessoas e, nesse sentido, isso toca direto no laicato. Um dos grandes desafios da igreja é precisamente reconhecer e promover o protagonismo do laicato. Aliás, o Papa Francisco criticou muito e muitas vezes o clericalismo, que é aquela igreja centrada no ministro ordenado, em que o ministro ordenado muitas vezes se sente o dono e trata o conjunto da igreja como se fosse até seus auxiliares ou seus subordinados, quando na verdade a igreja é a totalidade do povo de Deus com a variedade de seus carismas e ministérios. Então, claro, a sinodalidade quer promover, sim, a participação ativa de todos os leigos e leigas. E, nesse sentido, Padre Everton, até uma coisa interessante. O Papa Francisco, no sínodo da sinodalidade, convocou leigos e leigas, mulheres. Pela primeira vez na história da igreja, você tem mulheres participando com direito a voz e voto. Do Brasil, inclusive, nós tivemos 2 leigas que participaram como madres sinodais. A Cristina, que era da Caritas brasileira, e a Sônia, que era presidente do Conselho do Laicato do Brasil. Então, a sinodalidade quer sim promover o protagonismo dos leigos, a corresponsabilidade de todos, convoca a rever um estilo mais autoritário, mais centralizador da igreja e favorecer a participação de todos. Até a Cúria Romana tem se aberto. Se você pensar, Papa Francisco modificou a Constituição do Vaticano para que mulheres pudessem assumir também cargos de governo na igreja. Nós temos, por exemplo, uma religiosa que é prefeita do dicastério para a vida religiosa. Nós temos uma leiga que foi agora recentemente nomeada pelo Papa Leão como prefeita do dicastério da comunicação. E aí a gente vai vendo como essa renovação ou essa conversão sinodal que abre cada vez mais a igreja para o protagonismo, para a participação e para a responsabilidade do leigo, vai renovando a igreja. Uma igreja mais laical, onde as mulheres vão tendo cada vez mais espaço. Coisas, às vezes, muito simples. Pense que, por exemplo, o Papa Francisco modificou a disciplina da liturgia do lava-pés, porque antes dizia que devia ser lavado os pés de 12 varões, e ele modificou para dizer de 12 pessoas, para que as mulheres pudessem participar também dessa liturgia, coisa que já acontecia há muito tempo no Brasil, mas modificou a lei para dizer que ali se trata de pessoas e não apenas de homens. O ministério de leitorado e acolitado, que era apenas para homens, agora também são para mulheres. O ministério de catequistas para homens e mulheres. Então, a sinodalidade abre a igreja para o protagonismo dos leigos e das leigas e convida os ministros ordenados a repensarem
a forma de exercer o seu ministério. O ministério ordenado é necessário e é um bem na igreja, mas os ministros ordenados não são donos da igreja, ou como dizia o Papa Francisco, não são os patrões de uma empresa, mas são aqueles que presidem uma comunidade de fé, procurando respeitar e promover o carisma e o ministério de todos os leigos. Então, a sinodalidade convida a uma igreja de comunidade, a uma igreja de comunhão, a uma igreja de corresponsabilidade na missão, onde todos têm importância, onde todos têm lugar, cada uma com seu carisma, com seu ministério. Aquela imagem do corpo de que falava São Paulo, um corpo que tem muitos membros e todos eles são importantes, mas todos eles fazem parte de um mesmo corpo. Assim também deve ser a igreja, com a participação ativa e efetiva de todos. E os ministros ordenados não são os donos, nem os chefes, nem os patrões da igreja, mas são aqueles que têm a missão de presidir a igreja na variedade de seus carismas e ministérios. Isso e é bonito também, né? A igreja de comunidade. Padre Francisco, é bonito perceber também que o movimento de Jesus já trouxe essa novidade, não é? Essa novidade de um movimento inclusivo, onde homens e mulheres sempre tiveram espaço no anúncio do reino de Deus. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, Padre Francisco, sobre a relação entre a sinodalidade e essa nova encíclica do Papa Leão. A gente recebeu com muita alegria, mas também muita gente recebeu com um pouco de surpresa o Papa falando da inteligência artificial. O que significa isso? Qual é o interesse do Papa Leão em associar esse tema da sinodalidade com a participação na vida da igreja e com a inteligência artificial? Veja, Padre Everton, primeiro é importante ter em conta que a sinodalidade, essa participação, essa corresponsabilidade se dá na missão. Então, não é apenas ter mecanismos de maior participação interna na igreja, mas é de participação na missão. E, por isso, a sinodalidade é uma sinodalidade missionária. É interessante ver que o documento final do sínodo, o último ponto da primeira parte do documento, tem um título muito interessante: Sinodalidade como profecia social. Para dizer que, sendo a sinodalidade na missão, ela tem um profetismo na sociedade, porque fermenta a sociedade com um dinamismo de comunhão e de participação, porque fermenta na sociedade a sensibilidade com os pobres e marginalizados, porque se compromete com a justiça social. Então, é a missão que abre a sinodalidade para os grandes problemas e desafios do nosso tempo. E, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios do nosso tempo está ligado a essa revolução tecnológica que a gente vive, que pode trazer e traz muitos bens para a humanidade, de comunicação, de conexão, de favorecer e facilitar a vida em muitos aspectos, mas isso também pode ser utilizado como um mecanismo de domínio, de exploração, e que pode trazer muitos males. Então, num contexto como esse, onde muitas vezes essas tecnologias elas são usadas para deturpar a realidade, basta ver o que tem de fake news, de mentira nas redes sociais, basta ver o que tem de manipulação nos processos sociais e políticos da sociedade, basta ver o que tem de ódio, de movimento de ódio nas redes sociais, que o Papa Francisco já falava disso na encíclica Fratelli Tutti, e sem falar no que isso tem de problemas ambientais, porque essas novas tecnologias necessitam de minérios, e para tirar esse minério, os países ricos provocam muitos problemas ambientais, tem até trabalho escravo, lembrava o Papa Leão, e guerras, porque em grande parte essas guerras do mundo, o desespero do governo dos Estados Unidos de mandar no mundo é para se apropriar desses minérios que são essenciais para desenvolver essa tecnologia. Então tem muitos problemas aí envolvidos que ameaçam a dignidade das pessoas, que ameaçam a fraternidade, que ameaçam o meio ambiente. Por isso o Papa Leão escreve uma carta, e é interessante o título, viu, Padre Everton? Não é uma carta sobre a inteligência artificial, como muitos estão dizendo. É uma carta sobre a salvaguarda, a proteção das pessoas
em tempos de inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, Padre Papa Francisco. É proteger as pessoas. A dignidade humana está e sempre esteve no coração da igreja e tenho certeza que essa é a igreja que queremos construir, uma igreja inclusiva, fraterna, uma igreja solidária, uma igreja onde todos somos irmãos. Agradeço demais a sua participação, a sua presença, o nosso abraço carinhoso para todo o povo do Ceará, que vem muito a Aparecida. Que a Aparecida continue sendo, Padre Francisco, o ícone da sinodalidade aqui para o povo brasileiro, porque amamos Nossa Senhora e queremos que a igreja seja sempre mais participativa. Um abraço muito especial para o senhor